Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Harry Usoka nasceu em 25 de setembro de 1992 na Nigéria, mas foi criado em Dagenham, em Londres, que fica lá na Inglaterra. O Harry foi criado basicamente pela sua mãe Josephine, que também era natural da Nigéria e imigrou para o Reino Unido em busca de uma vida melhor. O Harry também tinha um irmão mais velho, chamado Edmund, e não tem muitas informações sobre os pais dos garotos, mas o fato é que a Josefine fez um belo trabalho como mãe e criou muito bem os seus dois filhos. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil para Josefine. Afinal, ela emigrou para a Inglaterra com dois filhos pequenos e o pior, né, gente, sozinha. Ela realmente foi uma guerreira e a gente tem que reconhecer isso. A família toda frequentava a Igreja Católica e era muito querida na região. O Harry ia muito bem na escola e tirava ótimas notas. Ele também jogava futebol e era muito bom nisso. Ele sempre se destacava em tudo o que fazia e parecia ter um futuro promissor pela frente. Até que em 2008 ele se envolveu com as pessoas erradas e começou a ter alguns desvios de conduta bem questionáveis. Tanto que teve até um episódio onde ele com o seu amigo Jeremy saíram e roubaram um carro forte, daqueles que carregam dinheiro. Bom, é claro, né, que eles foram pegos e como o Harry tinha apenas 16 anos na época, ele acabou sendo encaminhado para um instituto de jovens infratores e recebeu uma pena de 4 anos. E foi durante o tempo que passou nesta instituição que o Harry começou a se ligar mais com a religião e também com pensamentos de lei da atração, alquimia das coisas e tudo mais. Isso aconteceu porque em uma das visitas que recebeu de seu irmão Edmund, ele ganhou alguns livros sobre o assunto e o irmão dele realmente o incentivou a repensar sobre sua vida, suas atitudes e se ligar a algo maior. Como eu disse, toda a família era religiosa e o irmão mais velho do Harry se sentiu na obrigação de alertar seu irmão sobre as más escolhas que ele estava fazendo para sua vida. Como Harry tinha um comportamento ímpar dentro da instituição, ele acabou cumprindo apenas 2 anos de reclusão e foi libertado em 2010. Assim que conseguiu sua liberdade, Harry se matriculou em uma espécie de cursinho pré-vestibular. Eu não sei, gente, se esse seria o termo correto lá, tá? Mas é um curso que se faz antes de entrar na faculdade e aqui no Brasil a gente chama de pré-vestibular, então eu resolvi dar o mesmo nome, mas eu não sei se eles usam esse nome lá. Enfim, de qualquer forma, durante este período, o Harry recebeu uma proposta irrecusável que iria mudar a vida dele para sempre. O irmão mais velho do Harry, o Edmund, havia feito alguns testes para modelo no período em que seu irmão estava preso, e aparentemente estava dando tudo muito certo. E ele pensou em levar seu irmão mais novo para fazer um teste para um casting também. Na cabeça dele, tudo isso seria muito legal, afinal, imagina só se os dois conseguissem trabalhos como modelo. Isso seria incrível. Quando ele convidou o Harry para fazer o teste, ele ficou meio receoso. Ele era meio tímido e não estava muito confiante que daria certo. Mas acabou indo mesmo assim. E embora ele estivesse bem deslocado e quieto durante o teste, a agência adorou ele. Eles o definiram como um jovem bonito, que tinha uma beleza única e sem se esforçar. Pouco depois deste teste, a agência entrou em contato e ofereceu um contrato para o Harry, e ele nem pensou duas vezes, só disse que sim, que aceitava o job, e é claro. Eu acho que naquele momento ninguém imaginava, quero dizer, até imaginavam, afinal escolheram ele, mas talvez ninguém soubesse o quão rápido seria a ascensão do Harry.
Em pouco tempo, ele já estava sendo cotado para a Semana de Moda de Londres, o que é tipo assim, uma loucura. Afinal, ele era um modelo estreante e tinha pouca experiência. Enfim, ele era um sucesso. Assim que acabou a Semana de Moda de Londres, o Harry já estava com vários trabalhos engatilhados, e trabalhos com grandes marcas, como por exemplo a Zara, Nike, Alexander McQueen, Balenciaga e muitas outras. Tipo assim, o homem estava estourado e ele foi até considerado um dos modelos de maior sucesso naquela época. E tudo isso não tirava sua humildade. As pessoas que estavam ao redor do Harry sempre citavam como ele era acessível e humilde. Ele tratava todo mundo da mesma maneira, desde as pessoas comuns e anônimas até as mais famosas. Ele não fazia distinção, o que, como sabemos, é muito raro no mundo da moda, né, gente? Mas o Harry era diferente dos outros. Ele nunca se esqueceu das suas raízes e estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Para vocês terem noção, teve até um episódio onde o Jeremy, aquele amigo que roubou o carro forte junto com ele, mandou uma mensagem para o Harry pedindo 5 libras emprestado porque ele não tinha dinheiro para comer e ele estava com muita fome. E 5 minutos depois notificou assim no celular dele que ele tinha recebido uma transferência do Harry e o valor da transferência era de 300 libras. Bom, ele tinha pedido só 5 libras emprestado, mas seu amigo não achava justo ele ter tanto enquanto algumas pessoas não tinham nem para comer. Ele realmente tinha sim um bom coração. O Harry também estava construindo uma casa para sua mãe na Nigéria, porque ele tinha crescido escutando ela dizer que um dia gostaria de voltar para o seu país natal, e era lá que ela queria terminar a sua vida. Em algum momento de sua trajetória, ele conheceu uma garota chamada Leomi e ele se apaixonou por ela, tanto que não demorou muito para que o Harry a pedisse em namoro. Ele estava tão apaixonado que todas as entrevistas que ele dava, ele acabava mencionando a Leomi e também dizia como estava feliz em tê-la como sua namorada. Enquanto tudo isso acontecia, o seu contrato com a agência que o lançou acabou e ele acabou assinando com uma nova agência ainda maior. Essa agência em questão havia sido responsável por nomes como Naomi Campbell e Linda Evangelista, por exemplo. E eu nem preciso dizer que foi um baita negócio, né? Porque essa agência impulsionou ainda mais a carreira do Harry. Agora, era super comum vê-lo sempre nos outdoors, tanto do Reino Unido como do mundo todo, e quase sempre representando marcas como a Dior e a Gucci, por exemplo. E foi nessa época que o Harry acabou se aproximando de outros modelos. E junto destes outros modelos, eles acabaram resolvendo formar um tipo de grupo. Esse grupo era composto pelo Harry e mais outros 6 garotos negros. Eles resolveram se juntar porque na indústria da moda ainda era muito difícil uma pessoa negra se destacar. E a filosofia do grupo era justamente dar visibilidade para pessoas negras e de alguma forma tentar pressionar a indústria para que mais jovens como eles conseguissem realizar o sonho de ser um supermodelo. Todos no grupo se apoiavam muito e motivavam uns aos outros, além de espalhar a mensagem de que qualquer um poderia ser um modelo, independente de sua raça, cor ou qualquer outra particularidade. O Harry nunca escondeu sobre o seu tempo no reformatório. Muito pelo contrário, ele até chegou a dar entrevistas contando sobre esse seu passado e incentivando as pessoas de uma certa forma, dizendo que não importa se você cometeu erros, sempre há tempo para se redimir e mudar a sua vida. Nessa mesma época, o Harry conheceu um rapaz com uma história muito parecida com a dele. Esse garoto se chamava George Caw. George Caw nasceu no dia 1º de novembro de 1993, na Libéria, que é um país situado na África Central. No entanto, a sua família se mudou para Londres em 1995, quando George tinha apenas 2 anos de idade. E a história dele é muito parecida com a do Harry. Família humilde, se envolveu com as pessoas erradas, acabou sendo preso, porém no caso do George, ele foi preso por mais de uma vez. Na última vez que foi preso, o motivo da prisão foi por agredir um policial. E enquanto estava encarcerado, ele acabou tendo uma crise de consciência e decidiu que a vida de crimes não era para ele.
Assim que saiu da prisão, George começou a cursar administração de empresas. E foi nessa época que um olheiro acabou descobrindo o garoto e o convidou para fazer um teste. Assim como o caso do Harry, o pessoal da agência amou o George e logo fecharam um contrato com ele. Poucos meses após assinar com a agência, ele já estava desfilando para Louis Vuitton, ou seja, o sucesso do George era tão grande quanto o do Harry, o que acabava criando uma certa rivalidade na indústria. Afinal, eram os dois maiores modelos negros do Reino Unido. Um ponto que eu preciso deixar claro aqui para vocês é que enquanto o Harry foi descoberto entre 2010 e 2011, o George fechou o contrato com a agência em 2013, então havia muita expectativa em cima do George. Os principais veículos de mídia se perguntavam o tempo todo se ele seria o novo Harry Uzoka, e isso não quer dizer que a carreira do Harry estava em declínio, tá, gente? Muito pelo contrário, ele era super cotado pelas grandes marcas, mas como o George estava se destacando bastante, também acabava acontecendo essas comparações. E eu acho que é aí que tudo começa a ficar perigoso, né? Tanto que a cada ensaio que o George fazia, os tabloides comparavam mais e mais ele com o Harry. E alguns veículos de mídia chegaram a dizer até que o George estava imitando o Harry. Eles diziam que o George fazia as mesmas poses, os mesmos movimentos nos clipes e que provavelmente estava obcecado pelo seu rival. E até certo ponto isso começou a parecer verdade, porque os tabloides começaram a perceber que o George começava a seguir os parentes e amigos do Harry no Instagram e algumas semanas depois deixava de seguir. Em seguida, seguia novamente. Como se ele quisesse dar uma olhada no que estava acontecendo na vida do Harry, mas ao mesmo tempo não quisesse que ninguém soubesse. Mas assim, pra mim isso é estranho, porque eu, no lugar dele, se eu quisesse só dar uma olhada na vida de alguém, eu usaria uma conta fake, não a minha própria conta, né? Porque é óbvio que as pessoas iriam perceber essas movimentações estranhas. Enfim, aparentemente ele estava mesmo obcecado pelo Harry. Chegou ao ponto do Harry pedir para ele parar de incomodar a família dele, e ele disse que havia seguido sem querer e que não aconteceria de novo. Mas como você pode imaginar, ele não parou não. Continuou com essa safadeza oculta de ficar seguindo e desseguindo todos os familiares do Harry. No plano de fundo, o George estava espalhando vários rumores sobre o Harry na indústria, tentando queimá-lo mesmo, inclusive dizendo que essa palhaçada toda do Instagram era feita pelo próprio Harry. Segundo o George, o Harry pegava o seu celular e começava a seguir todos os seus familiares e amigos para meio que dizer que ele era obcecado pelo Harry. E quando o George percebia que o Harry tinha feito isso, ele ia lá e deixava de seguir os familiares dele. Mas, gente, ele estava tão obcecado pelo Harry que ele acabou chamando uma modelo francesa chamada Anaceta Lafont para visitá-lo em seu apartamento em Londres. E você vai me perguntar, mas o que essa modelo tem a ver com o Harry? Pois bem, eles eram amigos de longa data e o George havia visto fotos dos dois juntos há alguns dias e resolveu se aproximar dela. A Anaceta aceitou o convite do George porque imaginou que era mais um vínculo na indústria, que ele queria fazer amizade e que era legal ter um contato como ele. Então ela foi até o apartamento do George, mas chegando lá, a única coisa que ele soube fazer era falar sobre o Harry. E assim, o tempo todo, o único assunto era o Harry. Ele chegou a dizer para Anaceta que ele estava tendo um caso com a atual namorada do Harry, que nessa altura era uma modelo australiana chamada Ruby Choo. Ele disse isso esperando que ela fosse contar para o Harry, é claro, né? E na verdade, ele nem estava tendo caso com ninguém, era só joguinho que ele estava fazendo. Mas enfim, vocês já entenderam o tipo de cara que ele era, né? Durante toda essa conversa tóxica, ele partiu para cima da Anaceta com um baita beijo, que obviamente ela recusou. Ela disse, cara, não é esse tipo de relação que eu quero com você, vamos ficar só na amizade, beleza? Mas como você deve imaginar, né, gente, não demorou muito para ele tentar beijá-la de novo. E na verdade, ela teve que recusar as investidas dele por 10 vezes durante aquela noite. Bom, eu nem preciso dizer que na manhã seguinte ela queria ir embora desesperadamente daquele apartamento, né? Ela queria ver, tipo assim, o demônio, mas não queria ver o George. Só que o voo dela de volta para a França estava marcado para dali a alguns dias, então ela resolveu ligar para o Harry e pedir para ele se ela poderia ficar na casa dele até a data do retorno dela para a França. E é óbvio que ele disse que sim.
Chegando no apartamento do Harry, a Anaceta contou tudo o que tinha acontecido e sobre as conversas do George sobre o Harry. É claro, né, gente, que o Harry ficou furioso. Ele já estava de saco cheio do George, então ele passou a mão no telefone e ligou para o George para tirar satisfação sobre tudo aquilo. E no começo, o George se demonstrou bem irritado e disse que tudo aquilo era uma armação da Anaceta para abalar a relação entre os dois. E ele até xingou ela de alguns palavrões que eu não vou repetir aqui. E disse que ela estava mentindo sobre tudo e que era uma manipuladora. Eu não sei o que foi que aconteceu antes de desligar o telefone, mas o George acabou assumindo as coisas que falou e pediu desculpas para a Naceta e também para o Harry. Mas ainda antes de acabar a ligação, ele já estava xingando o Harry e dizendo que eles tinham que resolver aquilo mano a mano, em uma luta. Eu acho que assim, ou ele estava bêbado, ou ele tem algum tipo de transtorno, sei lá, bipolar ou algo do tipo. Enfim, o Harry não queria brigar, ele não era esse tipo de garoto, então ele simplesmente desligou o telefone e ignorou todo esse surto. Já o George estava decidido a resolver esse assunto na mão e não parou de ligar e mandar mensagem pro Harry. Ele ligava tanto, gente, que parecia até aquelas centrais de telemarketing tentando vender planos de internet. Enfim, um saco, né? Então, no dia 11 de setembro de 2018, o Harry recebeu outra mensagem de texto do George. Nessa mensagem, ele dizia mais uma vez: "Onde você está? Vamos lutar. Traga seus amigos com você." Alguns minutos depois, o Harry já estava cansado, então ele respondeu: "Ok, venha para Shepherd's Bush." Nessa época, o Harry estava morando com um colega chamado Adrian, e como ele não tinha muito tempo para chamar seus amigos para a luta, ele acabou chamando o Adrian mesmo. Então a luta foi marcada para dali algumas horas, e seria Harry e Adrian contra o George e alguém que ele acabaria trazendo. O Adrian ficou preocupado que o George trouxesse algum tipo de arma, então ele disse pro Harry que eles precisariam de algo para se defender. A primeira coisa que veio na cabeça do Harry eram aquelas barras de colocar anilha de musculação, sabe? Então eles pegaram duas daquelas barras e elas serviriam basicamente para deixar os oponentes longe, porque caso eles estivessem com faca ou algo do tipo, isso são armas de curto alcance, e como as barras são mais longas, elas funcionariam bem na defesa dos dois. Bom, o Adrian e o Harry pegam essas barras e saem do apartamento. Assim que eles saem do apartamento, eles olham para o lado e eles conseguem avistar três caras vindo em sua direção. Se trata do George e seus comparsas Mercedes e Jonathan. O Jonathan era o único que não estava armado e ele decidiu que o negócio dele seria com o Adrian, tanto que ele perseguiu o Adrian por toda a rua. A hora que ele bateu o pé, o Adrian saiu correndo e ele saiu correndo atrás. Como o Jonathan saiu correndo atrás do Adrian, o Harry ficou sozinho com o George e com o Mercedes. E o George estava com duas facas, uma em cada mão, e o Mercedes com um facão enorme. A briga começa ali entre os três e o George, junto com o Mercedes, conseguem encurralar o Harry entre dois carros e um muro. O Harry ficou ali tentando se defender com a barra das anilhas, batendo para cá, batendo para lá, mas o seu destino já estava traçado, e sem muita dificuldade o George conseguiu golpeá-lo 3 vezes com a faca. E por incrível que pareça, ele ainda conseguiu se desvencilhar do ataque e correr para o seu apartamento. Ao chegar lá, ele encontrou o Adrian, que também tinha conseguido escapar, e então ele diz pro Adrian: "Eu fui esfaqueado." E a última coisa que o Harry diz, em seguida ele cai no chão, já inconsciente. O Adrian chamou a ambulância, mas quando os médicos chegaram já era tarde demais. Não havia nada que pudesse ser feito. Os ferimentos eram muito profundos e um deles chegou a perfurar o coração do Harry. Os médicos declararam o óbito do Harry ainda no local, e ele tinha apenas 25 anos de idade na época. Todo esse ataque aconteceu tão rápido, mas tão rápido, que para vocês terem noção, as câmeras registraram o início da luta às 15 horas e 51 minutos, e às 15h53 o George estava fugindo com seus amigos. Ou seja, a vida do Harry foi tirada dele em questão de 2 minutos. 120 segundos o separavam entre a vida e a morte. As câmeras de segurança da região registraram a fuga do George e seus amigos, e em certo ponto eles param em frente a uma casa e um deles limpa o sangue da faca em sua própria calça. Mais tarde naquela noite,
o George Cole ligou para um de seus amigos e revelou que havia esfaqueado alguém. Até o momento, o George não sabia que o Harry tinha vindo a óbito. Ele sabia que tinha machucado ele, mas não sabia que havia tirado a vida do garoto. No dia seguinte, ele acabou descobrindo através das redes sociais que os golpes que ele deu no Harry haviam sido fatais. Nesse momento, ele teve um outro surto de inveja. Isso porque várias celebridades estavam postando fotos do Harry e mensagens bonitas dizendo o quanto ele era especial. Até a sua ex-namorada, Leomi, havia feito uma homenagem para ele. As pessoas mais importantes da indústria e também grandes marcas estavam postando suas condolências ao grande modelo que o Harry era. E tudo aquilo para o George era um pesadelo. Ele se sentiu muito mais mal ainda, com muito mais inveja e despeito. 3 dias após o assassinato, George foi preso. Em seu depoimento, ele disse que sim, era responsável pela morte do jovem, mas que ele estava agindo em legítima defesa. Durante o julgamento, a defesa manteve essa versão de que o George estava agindo em legítima defesa. No entanto, a promotoria apresentou as mensagens do George chamando Harry para a briga, além das filmagens das câmeras de segurança, e ainda argumentaram que ninguém se defende dando 3 golpes de faca em outra pessoa. Os meninos que estavam com o George também foram julgados e a defesa deles tentou explicar que eles não queriam fazer parte daquilo e que na verdade foram forçados pelo George a participar da briga. É claro que essa defesa não colou e tanto George quanto Mercedes foram condenados à prisão perpétua, sendo que o George recebeu um mínimo de 25 anos para pedido de liberdade condicional e o Mercedes um mínimo de 22 anos. O Jonathan foi considerado culpado de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Isso porque ele era o único que não estava armado e acabou recebendo uma sentença de 14 anos de prisão. O caso do Harry Yuzoka deixou todo mundo assim perplexo de como a inveja de uma pessoa pode destruir a vida da outra. E eu tenho um outro caso aqui no canal também que fala muito sobre isso e eu vou deixar em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir. Mas e aí, gente, vocês acharam que essas penas foram justas? Porque assim, eu acho que, sei lá, tirar a vida de uma pessoa é algo muito pesado, né? E foi tudo premeditado, sim, porque ele saiu armado, ele foi atrás do cara, né? Já na intenção de fazer o que ele ia fazer. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje, né? E se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de caso aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.